Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na mensagem de hoje nós vamos refletir sobre o dia que passou, o Dia do Trabalhador. E aí fica a pergunta, qual é a profissão, qual é o trabalho mais importante? Qual profissão é essencial para a sociedade, para o mundo? Se você gostar dessa mensagem, eu peço que você deixe o seu joinha, deixe uma curtida e também se inscreva no canal. Vamos então à mensagem de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor, as palavras do Evangelho de hoje, de João, no capítulo 15, gostaria de destacar o versículo de número 8, aonde está o versículo de número 5, aonde está escrito assim: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados em Cristo, ontem, então, foi dia do trabalho, dia do trabalhador. E por isso eu gostaria de iniciar esta mensagem de hoje perguntando para vocês se vocês algum dia já se perguntaram ou já pensaram qual é a profissão mais importante do mundo? Qual será que é a profissão mais importante do mundo? Ou qual que é a melhor profissão do mundo? Qual profissão que talvez seria aquela profissão que é chamada talvez de profissão essencial para a sociedade? Qual é a profissão que não poderia deixar de existir? Durante essa pandemia em que estamos vivendo, muito se tem falado sobre aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Qual seria essa profissão essencial para a nossa sociedade? Muitos vão dizer, e com certeza é importante para tudo que estamos vivendo, a profissão dos médicos, a profissão dos enfermeiros, profissão relacionada com questões de saúde, muito importante, neste período em que estamos vivendo. Qual seria a profissão essencial? Será que essencial somente são essas profissões? Há alguns anos atrás nós tivemos, em 2018, a chamada greve dos caminhoneiros, aonde os caminhoneiros resolveram parar por alguns dias. E aí vocês se lembram o que aconteceu? Quando os caminhoneiros resolveram parar. Muitos lugares ficaram sem alimentos, os mercados ficaram vazios, os postos de gasolina, sem combustível. E assim podemos dizer que a sociedade parou porque os caminhoneiros pararam. Vocês já imaginaram, se não existisse essa profissão, o que aconteceria? Se os agricultores, por exemplo, deixassem de plantar, o que aconteceria? O que aconteceria com as pessoas? O que aconteceria com este mundo? As pessoas iriam morrer de fome, não é mesmo? Se o agricultor deixasse de plantar a comida necessária. E assim é. Muitas profissões, às vezes a gente pensa que às vezes não são tão importantes. Ou umas são mais importantes que as outras. Nessa nossa sociedade, muitas vezes se julga isso. Que uma profissão é mais essencial,
uma profissão é melhor ou mais importante do que outra profissão. Mas todas as profissões são importantes. Todas as profissões são essenciais. Pois nós necessitamos uns dos outros. O ser humano ele não consegue viver, sem a ajuda e sem o auxílio de outras pessoas. Vocês já imaginaram se a gente não tivesse, por exemplo, professores para nos ensinar? Se nós não tivéssemos pastores também que nos ensinassem a palavra de Deus. E assim vai. Se a gente não tivesse os comerciantes que vendessem o seu produto para nós. Se nós não tivéssemos o gari que recolhe o lixo de nossas casas, como estaria esse mundo? Poluído, podemos dizer assim. Com lixo entulhado. E assim nós temos tantas e tantas profissões no mundo todo que são muito essenciais. E a gente vê que todos nós dependemos uns dos outros. E assim é a vida dentro da sociedade. Toda profissão é essencial. Todas. Até mesmo aquelas consideradas menos importantes, mas elas são essenciais. Mas o que tudo isso tem a ver com o nosso texto de hoje, onde Jesus diz que é a videira e vocês são os ramos? Todas essas profissões são essenciais, todas essas profissões são importantes, por quê? Porque elas produzem frutos. No momento onde é que uma profissão, na minha profissão, eu não produzo frutos, eu não rendo, eu não faço as coisas para produzir frutos, esta profissão ela não precisa mais existir. Eu não preciso mais trabalhar nessa profissão, se ela não rende frutos. Assim é a nossa vida. E assim diz Jesus, que aquele ramo que não dá frutos, que não produz, este ramo é cortado. E assim também é a nossa vida espiritual. Quando não produzimos frutos, nós somos, vamos dizer assim, cortados fora da videira. As nossas profissões, elas são importantes desde que a gente trabalhe fazendo aquilo que é correto e digno, usando os meios que Deus nos deu para assim trabalharmos para a sua honra, para a sua glória e para o crescimento do seu reino. E quando a gente trabalha honestamente, quando a gente trabalha dignamente, nós trabalhamos para o reino de Deus. Na palavra de Deus diz que tudo quanto a gente faz, a gente deve fazer como se estivesse fazendo para Deus. Então, quando a gente, seja na nossa profissão de agricultor, seja no momento onde eu estou plantando uma semente, seja na minha profissão, talvez, de dono de casa, dona de casa, quando eu varro a casa, quando eu lavo a louça, seja na profissão de gari recolhendo lixo, se eu faço isso dignamente e honradamente, eu estou fazendo para o reino de Deus. Eu estou trabalhando para a glória de Deus. Por quê? Porque eu pertenço e eu faço parte da videira verdadeira. E tudo que eu faço dentro desta videira, eu estou fazendo para Deus, para Jesus. E por isso Jesus diz no versículo 4 assim: continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês.
Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Então, no nosso trabalho, naquilo que a gente faz todos os dias, a gente deve fazer como se estivesse fazendo para Deus. Pois nós estamos unidos com Ele. E assim nós vamos render frutos. Assim o nosso trabalho vai frutificar. Assim a gente vai falar de Deus, mesmo sem falar de Deus. Nós vamos testemunhar do seu amor com aquilo que Deus nos deu, com os dons que Deus nos deu. Seja no nosso serviço, no nosso trabalho diário. Muitas pessoas pensam que por não falarem diretamente de Deus, elas não estão testemunhando, mas não é assim. Quando a gente trabalha dignamente, quando a gente trabalha honestamente, estamos fazendo como se estivéssemos fazendo para Deus e dando um bom testemunho da nossa vida. Por isso Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Só que Jesus também diz assim: porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, quando a gente trabalha por egoísmo, vamos dizer assim, por ganância, somente para conseguir mais dinheiro, o nosso trabalho não vale de nada. O nosso trabalho, mesmo que seja correto, se a gente não faz como se estivesse fazendo para Deus, não valeria de nada. Por quê? Porque sem Jesus não podemos fazer nada. E isso é bastante sério, né? Porque muitas pessoas hoje trabalham somente pensando nos seus próprios ideais, somente pensando em si. E nós devemos trabalhar e pensar como se estivéssemos fazendo para Deus. E por isso eu faço um alerta, porque se aquela pessoa, no seu trabalho, se você mesmo, né, no seu trabalho não gosta daquilo que faz, ou faz por mau gosto, ou faz somente para ganhar dinheiro, saia deste emprego, saia deste trabalho, porque aí você não está honrando e glorificando a Deus. Jesus, no versículo 8, diz assim: quando nós fizemos isto, a natureza gloriosa do meu Pai se revela, quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Porém, quando a gente não faz as coisas direito, corretamente, Deus não se glorifica, Deus não é glorificado. E por isso nós devemos pedir a Deus sabedoria, entendimento, para que a gente saiba e dê valor também ao nosso trabalho. Por quê? Porque se a gente tem um trabalho, nós devemos agradecer a Deus por isso. Nós vemos tantas pessoas no nosso país e no mundo todo sem um emprego, sem um trabalho. E às vezes nós olhamos ou reclamamos muito, daquilo que nós temos. Ah, o meu trabalho é muito duro, o meu patrão é muito chato. Ah, isso, aquilo. E quantas outras pessoas não têm este trabalho que gostariam de ter? Quantas pessoas não têm de onde tirar o seu sustento? Por isso, deem valor e deem importância ao trabalho que Deus vos deu. Por quê? Porque quando a gente trabalha corretamente, nós que fizemos parte da videira, que é Jesus Cristo, somos os ramos, e damos bom fruto, quando a gente dá bons frutos, Deus é glorificado. O nome de Deus é engrandecido. Assim, queridos irmãos, que a gente possa continuar fazendo parte desta videira verdadeira,
possa continuar estando unidos com Cristo Jesus, produzindo bons frutos para a glória e para o louvor do seu santo nome. E assim, testemunhemos e demos bom nome, fazendo tudo para a glória de nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, a videira verdadeira. Amém. Muito bem, querido amigo, já que você chegou até nesta parte do vídeo, peço que você deixe o seu like, deixe a sua curtida e também escreva um comentário dizendo sobre aquilo que você achou desta mensagem. E ainda mais importante, se você puder compartilhar essa mensagem, a mensagem da Palavra de Deus, essa mensagem do Evangelho com outras pessoas, eu fico bastante agradecido. Tenham todos uma ótima semana.